Olá, minha gente, aqui de novo para falar o seguinte: quando nós inauguramos a República Velha, a gente olha para a Constituição de 1891 e essa Constituição ela já diz muito claramente que menores não podem votar, menores de 21, né? Exército não pode votar, clérigos não podem votar, mulheres não podem votar e pessoas de renda duvidosa também não podem votar. Então, quando você diz mulheres não, analfabeto não, o país acabou de abolir a escravidão, então, claro que negro não, porque não tem renda para nada. Então, assim, mulheres não, militares não, padres não, membros da igreja não, mulheres não, ex-escravos não. É tanto não que a pergunta que você faz é quem votaria. E a resposta é, de cada 100 brasileiros, só 4 brasileiros tinham direito ao voto. Os outros 96 estão excluídos desse processo. Tanto é que o livro do Zé Murilo de Carvalho, a que eu aludi, a capa do livro é para a proclamação da República, na figura de Deodoro, né? E com um camponês lá no cantinho afastado. Quer dizer, o camponês assiste a tudo isso bestializado. Bestializado exatamente por causa de quê, né? Esses excluídos, esses bestializados da história. Bestializado porque ele assiste de maneira bestializada, de maneira assustada, a proclamação de uma república que foi armada pelo exército. Porque, na verdade, quem queria a proclamação da república, quem articulou a proclamação da república, foram os cafeicultores do interior de São Paulo com alto comando do exército. Nem foi com alto comando da Marinha, o almirante Saldanha da Gama. Foi com Deodoro e particularmente com Floriano Peixoto, que articularam o golpe no 15 de novembro. Inclusive, vale dizer que Dom Pedro estava em Petrópolis, descansando, né? Deodoro estava internado, passando mal, com crise de cefaleia e de hemorroides, e quem acaba, na verdade, proclamando a República é o Marechal Floriano Peixoto, aclamado dentro do Exército. Agora, uma vez proclamada a República, a gente começa a ver que há uma onda de perseguição, porque dentro do Exército há uma limpa. Qualquer um que fosse dentro do Exército, apanhado lendo o livro vermelho são livros inspirados em Marx. Porque a essa altura Marx já escreveu o Manifesto Comunista, Marx já escreveu o Capital. Essas pessoas seriam expulsas e degradadas do Exército, né? Por outro lado, também o menino que mentisse a idade na carteira para poder entrar no Exército poderia ser excluído. E outro ponto interessante é que o Exército é excluído, porque o Exército entrou para poder proclamar a República, mas o Exército não pode nem votar e nem ser votado. Eu te ajudei, eu proclamei a República para mim, mas eu não posso nem votar nem ser votado. Ora, então eu proclamei para quê? Então esse Exército se sente completamente excluso desse processo, né? Fora desse processo. E além do Exército, mulheres estão por aí de fora. Mulheres são donas de casa, né? Não existe nem a figura do desquite, que é uma figura dos anos 40. Né? A mulher, uma vez casada, ela tem que ser casada até o fim. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Nem há o valor do casamento civil. O casamento civil só entra como lei a partir da Constituição de 46. Antes disso, a pessoa era casada pela igreja. E o certidão de casamento da igreja era o documento civil válido como documento de casamento. Né? Então, mulheres são excluídas desse processo e o Brasil começa a se industrializar. Quando o Brasil começa a se industrializar, milhões de brasileiros trabalham na indústria, mas não tem carteira assinada, não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum direito trabalhista, que é o que você vinha chamar lá na frente de CLT. Consolidação das leis trabalhistas em 43, com Getúlio Vargas. Então, há um sem número de excluídos dentro desse processo, nos anos 30, nos anos 40, e que não conseguem ser trazidos para dentro da República, apesar do esforço de Vargas de tentar trazê-los com a CLT em 43. Mas quando Vargas cria a CLT em 43, já são 13 anos de governo Vargas. 13 anos, qualquer um entende, 4 anos de governo já é um desgaste. 8 anos de governo já é um desgaste. 12 anos de governo já é um desgaste. 13 anos de governo já faz esse governo Vargas. Não adianta ele prometer a CLT e entregar a CLT, porque a essa altura a população entendia que aquilo ali não era uma doação, era uma obrigação, que ele já tinha que ter feito há muito tempo, tá certo? E assim a gente termina esse vídeo provisoriamente aqui. Obrigado.